E aí pessoal, beleza? Tô de volta aqui. Dessa vez a gente vai começar a mexer no software. Vou tentar mostrar um pouco para vocês como começar a fazer a sua primeira missão. Então vamos lá, botar a mão na massa. A primeira coisa que tem que fazer, abrindo aqui, é Create a New Mission Plan, certo? Vai aparecer aqui pra mim. Ah, não apareceu, tá? Então assim, entramos aqui para criar uma nova missão. A primeira coisa que tem que ter noção aqui alguns botões essenciais aqui. É esse control, tá? Então quando você vai criar uma missão, você vai programar a missão, você vai ter esse control aqui, isso vai estar na área de controle, né? Aqui em Output você vai poder ver o resultado das suas simulações. Em Notes você vai poder escrever algumas notas sobre a missão, né? Esse botãozinho aqui é para rodar simulação. E esse daqui é para fazer um check aí da sintaxe do seu código. Então existem duas formas de você programar basicamente no Free Flyer. A primeira é a mais simples, é usando simplesmente blocos de código. Então, por exemplo, aqui eu botei um while, aqui são alguns blocos, tá? Aqui do lado alguns blocos. Pode colocar um plot dentro do while, depois eu colocar um report depois do while, dando só um exemplo. Mas também a gente pode programar algumas coisas mais específicas, mais complexas dentro de um freeform. Freeform é basicamente a forma de você programar old style, assim, digamos, né? Então a gente pode colocar aqui as coisas diretamente, então a gente pode colocar os objetos aqui, tá? É a forma de programar usando o código do Free Flyer mesmo. A linguagem, que o Free Flyer tem uma linguagem própria, né? Aqui você usa diretamente essa linguagem, certo? E qual que é a coisa essencial do Free Flyer? A coisa essencial do Free Flyer são os objetos, né? Com os objetos que você vai realizar simulações. E o objeto essencial é a espaçonave. Então, como que a gente coloca uma espaçonave? Vamos tentar fazer uma primeira missão de exemplo aqui, né? Primeiro você clica em Add, tá? E vai aparecer aqui os objetos que você pode criar, tá? São muitos tipos de objeto, mas a gente vai clicar aqui em Spacecraft, que é o tipo de objeto que a gente vai criar. Vamos mudar o nome dela aqui, clica no botão direito, Rename. Vamos colocar o nome de não sei, deixa eu pensar. Brasil 7, tá? Então vamos pegar o Brasil 7 aqui, clica duas vezes, você vai abrir as opções. Então primeiro a gente tem essa telinha amigável, super legal, com o corpo central da nossa órbita. A gente pode mudar o corpo central da órbita aqui. Eu quero fazer uma órbita ao redor do Sol, por exemplo. Chamar aqui, tá? Não tá dando pra ver, mas órbita ao redor de Mercúrio. Parece Mercúrio aí. Quero uma órbita ao redor de Vênus. Parece Vênus. Você pode escolher o corpo central que você quiser. Vamos escolher aqui então o corpo central, a Terra mesmo, por enquanto. A gente pode mudar os elementos orbitais. Aqui a gente está com elementos orbitais cartesianos. A gente pode escolher o tipo de elemento orbital que a gente vai colocar aqui. Então eu quero coordenadas esféricas, eu quero equinocial, eu quero esse Brouwer-Lindane, não sei nem o que é isso, sinceramente. Mas vamos pegar os elementos orbitais keplerianos. Aqui você pode mudar a unidade de cada elemento orbital, né? E vamos colocar aí uma órbita de 9.000 km de semi-eixo maior, excentricidade de 0.2, opa, coloquei errado aqui, 0.2, uma órbita bem excêntrica, inclinação de 60 graus. E em qual referencial que eu estou colocando tudo isso? Nesse referencial aqui, tá? Então aqui você escolhe o referencial. Então beleza.
A gente pode escolher o referencial aqui, tá? Esse último, por exemplo, é um referencial que você permite colocar a epoch utilizada no referencial. Enfim, você pode escolher aí. Uma coisa interessante que vale a pena comentar é essa descrição aqui embaixo. Tá? Esse campo de descrição que tem aqui embaixo, ele ajuda muito. Então ele dá uma breve descrição sobre o campo sobre o qual o nosso mouse está. Então vou colocar meu mouse aqui em cima do esse eixo maior, por exemplo, aparece ali embaixo. Descrição. Esse eixo maior kepleriano, explica mais ou menos do que se trata. E ele dá um pequeno código ali, que é a forma como você, usando a linguagem do Free Flyer, consegue alterar o valor dessa variável aqui. Então, por exemplo, se eu colocar spacecraft.a igual a 9.000, eu vou... É a mesma coisa de chegar aqui e escrever 9.000, entendeu? No caso ali embaixo não seria spacecraft.a, ali é um caso genérico que ele coloca. Nesse caso, como a gente colocou o nome do nosso satélite de BrasilSat, seria brasilsat.a igual a 9.000, né? Beleza. Aqui são variáveis de atitude, então eu mudei aqui do lado, tá? Variáveis de atitude, para quem quer fazer alguma descrição, algum estudo de atitude. Propriedades físicas, então a gente tem a massa do satélite, que vai ser relevante em alguns casos, né? Aqui, questão de centro de massa, momento de inércia, que é muito relevante para estudos de atitude mesmo. Aqui, coisas sobre lift, drag, tá? Coeficiente de lift, de drag, beleza. Aqui são coisas de visualização, na hora da gente plotar lá no output. A gente pode colocar algumas imagens em tempo real para a gente ter alguns insights sobre a missão. E aqui é como a gente vai visualizar esse cara, né? Agora vem algumas coisas mais relevantes. Aqui em More Options, a gente tem essas Motion Model, certo? Aqui são variáveis extremamente relevantes para a nossa simulação. Primeiro, em Propagator, a gente tem o Step Size que a gente vai usar e o nosso integrador, que são coisas extremamente essenciais para uma missão. Então a gente tem diferentes integradores aqui e Step Sizes, tá? Que a gente vai usar, a gente pode escolher. E aqui também o erro relativo, muito relevante. Aqui em Force Model, a gente consegue descrever quais forças serão utilizadas dentro da nossa simulação. Então a gente pode simplesmente usar forças keplerianas, ou seja, chegar aqui na Terra, usar ponto massa. Eu quero colocar a força de Júpiter também como ponto massa, a Lua e o Sol, tudo como ponto massa. Então, ou seja, na minha simulação, na hora de calcular as forças, vão ser utilizadas as forças da Terra, Júpiter, Lua e Sol como ponto massa. Mas vamos supor que eu quero tornar isso mais complexo, eu quero considerar diferentes harmônicos, por exemplo, potencial da Terra, como o J2, por exemplo. O que eu faço? Eu venho aqui e coloco potencial zonal. Quero J2, vou colocar só até o 2 aqui, né? J2 é um potencial zonal 2. E aqui que é interessante, em File eu consigo colocar modelos que o próprio Free Flyer oferece de potencial. Então você vem em Browse, certo? E a gente vem aqui em Disco Local, Arquivos de Programas, AI Solutions, Free Flyer e aqui em Data. Aqui dentro de Data ele oferece vários modelos diferentes. Então, por exemplo, aqui é o modelo da Terra, tá? Aqui tem modelo da Lua também, esse daqui é da Lua, por exemplo, tem modelos de outros planetas. Se não tiver aqui, dá para baixar na internet modelo de potencial de outro planeta nesse tipo de arquivo potential aqui. Então, assim, é uma coisa muito interessante que o Free Flyer permite que seja feito. Então, eu vou escolher aqui um modelo da Terra, qualquer. Esse daqui, se não me engano, é um modelo terrestre, tá? Mas eu só vou usar o J2, né? Mas eu posso usar outros, posso usar modelos tesserais e deixar tesseral e zonal aqui, então, para ficar mais complexo. Eu posso colocar drag da atmosfera e lift também. Vou deixar só o drag, que é um satélite, no caso não é um avião. Posso escolher o modelo de densidade atmosférica. Eu posso escolher colocar radiação solar também. Vou colocar, tá? Tudo isso então é referente à perturbação. Então, se a gente quer considerar um modelo mais complexo com efeitos perturbativos,
aqui em Force Model é o lugar ideal para isso. E aqui a gente consegue mexer em subobjetos, que a gente chama, que são objetos dentro de um objeto. Então, por exemplo, dentro do objeto satélite, a gente consegue criar objetos de tanque de combustível, de thruster, de sensores. Vou criar um sensor aqui para exemplificar. Então, eu vou criar um sensor, pode mudar o nome aqui, eu vou deixar sensor 1. E eu consigo, por exemplo, alterar a forma desse sensor, tá? Eu vou colocar aqui, então, um sensor com cone de 45 graus, por exemplo, tá? A gente pode alterar aqui, vai ser um retângulo, se vai ser um cone, vou deixar um retângulo, então. Retângulo interessante também. Retângulo de 5 por 10 de ângulo, né? Beleza. Aqui algumas outras propriedades do retângulo, aqui é questão de visualização mesmo. Com a cor verdinha. Então, tá. Esse é o nosso sensor. Beleza, adicionei um sensor. E aqui para quem quer fazer uma missão mais complexa com controle ativo, por exemplo, controle ativo é o que? É usar propulsor para controlar a órbita. A gente pode colocar aqui tanques e thrusters, certo? Mas eu vou colocar só o sensor, vamos fazer uma análise passiva da nossa missão. Beleza, então aprendemos a mexer com o satélite aqui, com o objeto satélite. Agora, como que a gente começa a nossa missão? Eu vou ensinar aqui uma missão bem básica, vou montar aqui com vocês, que é basicamente controlar a missão pelo tempo. Então eu vou chegar aqui em while, tá? Eu cliquei no while aqui. Eu vou colocar que eu vou controlar por objeto, satélite, e o que eu vou fazer aqui? Eu vou basicamente procurar qual desses parâmetros do objeto vão controlar aí nosso while. Nesse caso eu vou pegar pelo tempo, seria elapsed time. Difícil de achar aqui às vezes, mas uma hora aparece. Pronto, achei aqui elapsed time, colocar menor que 1000, colocar aí, tá? No caso tem que colocar aqui como time span, certo? Vou colocar menor que 1000 e aqui a gente escolhe a unidade, né? Dias, horas. Vou colocar menor que 100 dias, na verdade. 10 dias, vou colocar 10 dias, pra ficar mais rapidinho, só para mostrar para vocês. Com isso daqui a gente já está falando assim: enquanto o tempo da minha simulação pro meu satélite for menor que 10 dias, continua rodando. Quando chegar em 10 dias, vai parar a simulação, tá? O que a gente vai colocar aqui? Vamos tirar essas caixinhas aqui. Apertar um delete aqui. Aqui, delete. Primeira coisa essencial para a simulação rodar é o bloquinho step, tá? O bloco step, basicamente, ele vai atualizar a cada interação qual que é a nova condição do satélite, tá? Ele vai fazer a integração ali para gerar esse movimento e saber a posição e a velocidade no próximo momento da simulação. Então, primeiramente um step, deixar esse step no final no final do bloquinho, e eu vou colocar aqui um plot, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é plotar. Clicando aqui a gente consegue escolher o eixo X e o eixo Z. Então no eixo X eu vou deixar o tempo mesmo. No eixo Z eu quero ver excentricidade, por exemplo. Então clico no E. O E é da excentricidade, tá? Pronto. Isso daqui basicamente já é uma missão. Isso daqui já roda. Se a gente clicar aqui para rodar, já vai gerar um plot interessante. Mas eu não quero só ver isso, eu quero ver também uma imagem 3D do nosso satélite. Ok, como que a gente faz essa visão 3D
a gente pode vir aqui em View, por exemplo, e colocar aqui. Aqui a gente pode escolher a forma de visão, 3D ou mapa em 2D, e o objeto que a gente vai querer que apareça. Já tem um objeto dentro da nossa simulação, então não temos muita escolha, né? Vamos escolher então, colocar essa view aqui, e vou colocar uma outra coisa também interessante, o report, para vocês verem como funciona. O que eu vou reportar aqui? Eu vou escolher reportar informações de um objeto. Qual objeto? O único que a gente tem, BrasilSat. O que eu vou querer reportar aqui? Vou reportar a altitude dele. Vamos pegar a altitude. Aqui, altitude. Aqui é a quantidade de informação que vai ter, né? Vou deixar dessa forma. Como eu vou querer fazer isso? Posso escolher arquivo, então eu escolho o arquivo para onde vai minha informação. Nesse caso aqui eu vou deixar a data table mesmo, para aparecer só o dado ali na aba output, certo? Beleza, vamos rodar aqui para ver o que acontece. E lá vai nosso satélite. Olha que interessante aqui, ó. A gente consegue acompanhar em 3D o que está acontecendo. Vai varrendo ali com o sensor, a gente consegue ver como o sensor está indo também. Ao mesmo tempo a gente consegue ver o plot aqui que a gente colocou da excentricidade, né? Eu coloquei para plotar a excentricidade. E aqui está a informação da altitude que eu coloquei para fazer o report, certo? Então lá vai nossa missão. Vou deixar rodar até o fim aqui. Coloquei só 10 dias para vocês verem também o que acontece no final. Ok, foi 10 dias aqui. A simulação para instantaneamente. Consegue ver que ela para. E aqui a gente tem o plot dos dados, né? Esse plot dos dados talvez não seja interessante. O que eu já usei, por exemplo, em algumas simulações? Não gosto desse plot, quero fazer um plot mais bonitinho. Eu faço esse report, só que eu escolho o file. Então eu faço o report fora do Free Flyer, no arquivo texto, e depois eu uso o Python para pegar essas informações e gerar o plot que eu quero. É uma possibilidade, é uma forma interessante de fazer também. Aqui embaixo a gente consegue ver em 3D. Outro gráfico que é muito usado é o em 2 dimensões, que a gente consegue ver como o satélite percorre a superfície. Mas por hora eu acho que é isso, galera. Não sei se eu deixei claro, mas eu cliquei aqui em Output, tá? Então eu tenho aqui Control, e se eu quero ver o código, quero mudar tal coisa no código, quero ver como estavam meus resultados, volta para Output, tá? Mas basicamente por hoje é isso. Consegui mostrar um pouco sobre o básico de como fazer uma missão, como começar a construir sua missão, e sobre o objeto satélite também conseguimos discorrer um pouco. Então é isso, pessoal, até a próxima.